Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Porque quem faz tudo o que quer torna-se escravo dos seus desejos. Não é livre. Uma pessoa que faz tudo o que quer é uma pessoa aprisionada, não é uma pessoa livre. Então entenda esta verdade. Quem faz tudo o que quer não está livre, está aprisionado em seus próprios desejos. Eu diria em uma síntese, ou em uma breve palavra, que liberdade significa domínio próprio. Liberdade é quando você tem domínio próprio. Mas a gente fala disso. É quando você consegue dominar as suas emoções, as suas vontades, é que você governa a si mesmo. E que você tem liberdade em si mesmo. Agora escuta, porque tem muitas pessoas que estão presas em algum costume, em algum sofisma, em algum pensamento, em alguma situação. E essas pessoas não rompem na vida. E às vezes fica achando que tudo na sua vida é obra do diabo. Que precisa de uma libertação. No sentido espiritual. Mas existem libertações em outro nível. E você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para fazer você entender que esta chave vai mudar muitas coisas na sua vida. Que esta chave vai fazer você romper espiritualmente. Vai fazer você romper financeiramente. Vai fazer você romper materialmente. Vai fazer você romper nas mais diversas áreas da sua vida. Escuta. Esta verdade de Deus nos livra de muitas coisas. Nos torna livres. Livres de uma velha maneira de viver. Você sabia que tem gente que, embora entregou a vida a Cristo, ainda tem uma velha maneira de viver? Precisa ser livre. Livre da velha maneira de viver. Tem pessoas que ainda estão aprisionadas em uma velha vida, em velhos costumes. Livres de uma mentalidade de escravo, irmão. Tem pessoas que estão vivendo como o povo de Israel, aprisionadas por uma mente escrava. Não consegue romper na vida, porque a sua mente está dominada. A sua mente é um campo de guerra, um campo de batalha. Então aquele povo precisa ser livre, livre de uma mentalidade de escravo. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de uma mentalidade de escravo. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de fardos pesados. Existem muitos crentes e cristãos que estão carregando fardos pesados. Alguém jogou um fardo pesado. E diga-se de passagem que no tempo que nós vivemos, muito fardo de religiosidade foi colocado em cima do povo. E o povo precisa se livrar deste fardo de religiosidade. Ao longo do tempo a igreja foi sendo construída em cima de sofismas religiosos, de pastores que muitas vezes, sem estrutura emocional, jogou um fardo em cima do povo que nem ele mesmo consegue carregar. E o povo, embora conheçam em parte a Cristo, carrega sobre os seus ombros um fardo pesado e não consegue romper. Porque tudo é pecado, porque tudo é o diabo, porque tudo é isso, porque tudo é aquilo. Porque o fardo pesado está sobre os seus ombros. Ele não consegue romper e não consegue conhecer a verdade que é Cristo, porque ele está com o fardo pesado da religião sobre os seus ombros. Então precisa ser livre deste fardo pesado. E dentre tantos outros fardos que existem, o fardo do julgamento. Às vezes na sua família você encontra um abençoado, uma abençoada que joga um fardo sobre você. E você carrega o fardo de maldição. E não consegue ser livre. Tem muitas pessoas que precisam ser livres da mentira, irmão. Tem muita gente que precisa ser livre da mentira. Tanto a mentira praticada, quanto a mentira que o inimigo lançou sobre a vida das pessoas. Quantas vezes a gente como pastor encontra pessoas dizendo: pastor, eu não consigo. Porque me falaram isso, porque me falaram aquilo. É tudo mentira. E você fica aprisionado sem desenvolver, porque você está atrelado e amarrado por uma mentira. A pessoa não consegue romper. Ela está presa, e presa por uma mentira. Como eu contei aqui, e eu faço questão de novamente repetir, daquele
elefante amarrado em uma pequena corda, em uma frágil corda. Escuta isso aqui, olhe para mim. Um elefante amarrado numa corda e um pau enfincado. E aquele homem passa e fala: mas não tem lógica, esse elefante, ele passar aqui, ele quebra isso tudo, por que ele não sai? Então aquele domador disse: porque quando ele era novo, ele foi amarrado. Então, nas primeiras tentativas, como ele não tinha ainda tanta força, ele não conseguiu. E por diversas vezes não conseguindo, ele cresceu com esta mentalidade de que ele não consegue. Então a verdade é que ele precisava ser livre, não da corda que eu amarrava, não do pau que eu segurava, mas ele precisava ser livre do engano que foi colocado na mente dele desde novinho. Tem muitas pessoas que precisam ser livres de enganos e sofismas que se instalaram em sua vida ao longo do tempo. Mas eu quero te dizer que hoje Deus te dá uma chave para que esta corda não te amargue, não te segure mais, e você vai ser livre, você vai romper aquilo que te prende. Tem gente que não rompe. Não rompe por quê, pastor? Porque estão presas a uma corda. E porque quando não tinha força, não conseguiu romper. Mas Deus está dizendo: você consegue romper. Isso é quando você não tinha força. Agora eu te fortaleci, agora você cresceu. Não seja como um elefante amarrado a uma coisa, aprisionado a algo tão insignificante. O que é uma pequena corda e amarrado em um pequeno pau segurando um elefante? Nada para ele. Mas ele estava aprisionado a uma falsa verdade. Ele não conseguia romper mais. Ele não tentava mais. Não, já tentei diversas vezes, agora eu não consigo mais. Deixa quieto. Por quê? Porque das outras vezes que tentou, não conseguiu. Então Deus te trouxe aqui para você ter um 2024, para você sair daqui nessa noite com essa chave na sua vida, dizendo: eu preciso me libertar, eu preciso ser livre de muitas situações e circunstâncias. Como a gente encontra pessoas aprisionadas? Como a gente encontra pessoas que estão presas a alguma coisa, a algum elemento, a algum acontecimento? Tem pessoas que precisam ser livres de pessoas ruins. Verdade, irmão. Tem gente ruim que te aprisiona. Eu quero te dizer uma coisa: você precisa ser livre de pessoas ruins. Gente ruim te aprisiona, te sufoca, te torna pesado. Está na hora de você se desatrelar de pessoa ruim, gente. Se afastar. Ah, mas não vai gostar. Meu irmão, eu preciso pensar em mim primeiro. Seja livre de pessoas ruins. Seja livre. Jesus, ele te trouxe aqui para que você conheça verdade. E verdade que te liberta. Tem pessoas que precisam ser livres do pessimismo. Você sabia que tem gente que não consegue romper nas suas mais diversas áreas porque ele está aprisionado a um pessimismo? Nada dá certo para ele. Na mente dele nada vai para frente, porque ele está aprisionado a um pessimismo. Aí eu pergunto a você: tem ou não tem pessoas que precisam ser livres de pessimismo? O pessimismo está dominando a mente dele. E aliás, em 2 Pedro 2,19 diz assim: diz que de quem o homem é vencido, do tal torna-se escravo. Escuta, vou repetir. De quem o homem é vencido, do tal torna-se escravo. Então, e Jesus vai falar aqui no Evangelho, no capítulo 8 do Evangelho de João, que o homem que pratica o pecado é escravo do... E agora em 2 Pedro está dizendo que do que o homem é vencido, do tal torna-se servo, torna-se escravo. Ele precisa ser livre. Então hoje você está compreendendo que libertação não é apenas aquela libertação espiritual que nós muitas vezes associamos a uma pessoa que está com espírito maligno em seu corpo e ela precisa ser livre. É verdade, porque a Bíblia mostra isso, como foi o endemoniado de Gadara, que tinha uma legião de demônios e ele precisava ser livre daqueles demônios, daquela legião.
Como foi o menino lunático que era jogado no fogo, jogado na água, que ele precisava ser livre daquele espírito maligno. Como foi o caso daquela mulher encurvada que entrou num templo e Jesus libertou ela e disse: olha, eu tinha que libertar esta mulher que estava no cativeiro espiritual. Embora todos achassem que ela estava bem, ou pelo menos achassem que ela estava com problema de saúde na coluna, mas Jesus via ali que ela estava aprisionada em um cativeiro espiritual. Mas isso é verdade? É. Mas muitas pessoas precisam ser livres, até mesmo da preguiça, irmão. Você sabia que tem crente que precisa ser livre da preguiça? Tem gente que ele não consegue, a preguiça domina a vida dele. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue romper, ele não consegue acordar, porque ele é um crente preguiçoso. E se a preguiça vence ele, da tal, torna-se servo, escravo. Porque ele é dominado pela preguiça. Tem gente que não consegue acordar direito. Tem gente que fala assim: eu vou lhe dar uma coisa. Ele fala: traz em casa. Você passa por umas, irmão. Pastor, estou precisando disso. Beleza, você vem aqui buscar. Não tem como mandar não? Aí às vezes o pastor, que é cheio da graça, né, fala: vou mastigar e botar na sua boca. Só pode, igual passarinho, tem gente que tem preguiça de mastigar, irmão. Tem gente que precisa ser livre da preguiça, porque a preguiça impede de romper. Tem gente que precisa ser livre de sentimentos ruins. Muitas vezes o inimigo lança dardos inflamados no nosso coração, na nossa mente, usa pessoas para nos ferir e acaba gerando em nós sentimentos ruins. E pessoas que carregam ou são carregadas por sentimentos ruins não conseguem romper, porque elas estão aprisionadas em sentimentos ruins. Então elas precisam ser livres de quê, pastor? De sentimentos ruins. Ela precisa se libertar disso, ela precisa lançar fora isso, ela precisa sair disso, ela precisa ser livre desse sentimento. Tem pessoas que precisam ser livres do desânimo. Você já conheceu alguém desanimado? Já. E às vezes você olhou lá no espelho e encontrou alguém desanimado. E o desânimo domina a pessoa, irmão. O desânimo impede a pessoa de trabalhar, de ir para a igreja, esfria. Está na hora de você ser livre do desânimo. Está na hora de ser livre do desânimo. Olha a infinidade de coisas, de elementos pelos quais nós devemos ser livres, dos quais nós devemos nos livrar. Ser livres em Deus, e só a verdade é que precisa libertar o homem. Quando a gente entende que isso é uma verdade da nossa vida, a gente diz: eu não aceito mais isso, porque é verdade. Tem gente que precisa ser livre do cativeiro mental, como foi o povo de Israel. Livre de um cativeiro mental. E só a palavra de Deus, dada a Deus por Moisés, poderia livrar o povo do cativeiro na mente. Porque eles já estavam fora do ambiente de escravidão, mas precisavam ser livres da escravidão mental. Eu quero profetizar que você vai romper. Eu quero profetizar que você vai prosperar. Eu quero profetizar que você vai crescer. Eu quero profetizar que você será livre. Tem gente que precisa se livrar das más influências. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você não se livra das más influências, você não rompe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não rompe. A pessoa só lhe influencia para trás. Ela nunca te influencia para romper. Então você precisa ser livre das más influências. Está na hora de você selecionar as pessoas que vão viver contigo em 2024. Está na hora de você deixar para trás as pessoas que mal te influenciaram.
Agrade quem agradar, doa quem doer, irmão. Você precisa ser livre. Se você não faz pelo que o outro vai fazer, pelo que o outro vai achar, então você está aprisionado. Você precisa ser livre. O que você não faz? Ah, mas o que fulano? Meu irmão, eu não estou nem aí para o que fulano pensa. Eu não estou nem aí para o que fulano... Pastor, falaram isso e isso. Ah, amém, estou rompendo. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias era um homem livre, porque ele sabia o que queria, sabia para onde estava indo, sabia de onde tinha saído, onde estava e para onde ia. Isso é ser livre. Livre em Deus, livre pela verdade. E estas verdades que você está ouvindo está desbloqueando a tua alma, está desbloqueando o teu coração, para você romper para o novo tempo, para você romper para aquilo que Deus tem para a sua vida, para você romper para as bênçãos de Deus em sua vida. Tem pessoas que precisam ser livres do atraso. É igual carro atolado, quanto mais se acelera, menos se anda. E você sabia que tem gente assim, que é igual carro atolado, acelera, não sai do lugar. Agora, se você pega um motorista que conhece a verdade sobre carro atolado, ele tira. Sabia? Já vi gente atolado e ele não consegue, porque ele não conhece a verdade sobre desatolar carro. Mas aquele que conhece a verdade sobre desatolar carro, ele entra no carro e fala, ó, coloca uma pedra aqui, outra cá, e ele vai e sai. Por que ele se livrou? Porque ele conhece o outro não conhece, então ele continua atolado. Então tem gente que precisa ser livre do atraso, do atoleiro na sua vida. Você vai ser livre em nome de Jesus. Tem gente que precisa ser livre da miséria, irmão. Tem gente que precisa ser livre da miséria. Ou da mentalidade de miséria. Verdade. Tem gente, se eu te falar aqui, tem crente, tem pastor que ele prega que os filhos de Deus têm que comer o pior dessa terra. Está na mentalidade da miséria. Ele está aprisionado em uma mentalidade de miséria. Deus falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a verdade para aqueles que precisam ser livres de espírito de miséria. Romper. Tem gente que precisa ser livre da incredulidade. Quantos de nós, embora professamos a fé, conhecemos a Deus, ainda assim somos incrédulos? A gente precisa ter para fazer. Meu irmão, aqui tudo eu faço sem ter. Estava eu e o irmão Neto conversando, pastor, vai fazer o que primeiro? Eu falei, não, meu irmão, pode mandar fazer tudo. No mesmo dia, foi ontem, chegou o cara que vai colocar a energia solar, chegou o cara que vai colocar o ar-condicionado, o outro que vai quebrar. Pastor, vai fazer, faz tudo. Eu faço. Você tem que entender que Deus precisa ver em você atos de fé, e que na medida que você anda, Ele dá a provisão. Na medida que você está disposto a crer, Ele vai rompendo contigo. Bem-aventurado aqueles que creem sem. Então eu faço desse jeito. Você vai ouvir coisas aqui na conferência da fé que vai ser extraordinário para a tua vida. Isso aqui é só um aperitivo para você, porque Deus quer desbloquear a sua mente, a sua vida, quer te tornar livre para você viver o que Ele tem para você. Tem gente que precisa ser livre da pobreza de entendimento. Você está dando a direção à pessoa aqui, ó. Irmão, caminha por aqui. Ele caminha pelo outro lado. Foi, ô abençoado, você está sem entendimento. Eu já sentei com pessoas e disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Dá ouvido a pessoas que construiu algo na vida. Pare de sentar com pessoa que nunca construiu nada e dá ouvido a pessoa que nunca construiu nada. Ô filho de Deus, quando alguém for falar contigo, primeiro veja o que esse homem construiu, onde ele chegou, porque ele tem algo a te ensinar.
Então tem gente que precisa ter entendimento. Sem entendimento, não há rompimento. O meu povo perece porque lhe falta. Se você começa a se aprofundar nas verdades das Escrituras, a sua vida começa a romper de uma forma extraordinária. Se você começa a conhecer a profundidade da palavra de Deus, a profundidade da verdade de Deus, a sua vida começa a romper. Porque a verdade começa a te libertar. E não, volto a repetir, não é te libertar de demônios, é te libertar de dogmas, de preceitos, de situações e circunstâncias, de incredulidades e pessimismos, de modismos e dentre outras coisas. Tem gente que precisa, agora isso aqui é profundo, aqui eu preciso ser profundo, tem gente que precisa ser livre do medo. Tem gente que precisa ser livre do medo. E não é à toa que para cada dia do ano existe na Bíblia um não temas, porque eu sou contigo. Tem muita gente que não rompe, é paralisado, é aprisionado por causa do medo. Tem gente que é por causa do medo. Tem medo de comprar, tem medo de não dar certo, tem medo do que vai acontecer. Meu irmão, eu não tenho medo não. Você pode ter certeza que medo comigo não faz parte. Se aparecesse aqui, ó, nesse bairro, um terreno enorme, o cara fala assim, é 1 milhão, eu compro. Lhe dou 30 cheques de 33 mil, quer? Agora. Eu estou falando isso aqui, tá eu, vocês e Deus aqui. É só aparecer aí, sem dinheiro eu compro. Oxi, eu não penso 2 vezes, irmão. 2 vezes eu não penso. Porque para quem comprava um telhado desse aqui de 65 mil sem fazer nada, sem ter nada, que eu mandei o cara aí, eu falei, vai lá fazer. Você tem que ser livre desse medo, que te impede de romper, que te impede de avançar, que te impede de prosperar, que te impede de crescer. Tem gente que não consegue dirigir porque tem medo, está aprisionado. Eu lembro que quando eu dava aula na autoescola, tinha uns medrosos, falei, irmão, pode... Aí agora eu pegava na pista, assim, pode pisar o pé no acelerador. Falei, você está doido? Regaça que eu estou mandando, vai embora, irmão. Subi a respacheca, ele falou, moço, pode pisar, eu estou mandando, aqui eu controlo. A pessoa pediu medo rapidinho. Falei, pode pisar o pé, e se tiver alguém na frente, ele passa por cima, vamos embora. Mas a pessoa era o quê? Travada, aprisionada pelo medo. Precisava ser livre do medo. Tem gente que precisa ser livre da ansiedade. Quanto tempo, quantas pessoas ansiosas e precisam ser livre da ansiedade, livre da depressão, livre do medo, livre da síndrome do pânico, livre do pecado, e outros que precisam ser livre do passado. Tem muita gente que não rompe para frente porque ele está lá atrás. Ele está no presente vivendo o passado. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a frente, para as coisas que estão adiante de mim. Tudo que me aconteceu ficou para trás. O passado não me pertence mais. Eu não estou no passado, eu estou no presente, caminhando para o futuro. Então, meu amado, minha amada, não se prenda ao passado, independente do que lá aconteceu. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você não pode estar aprisionado ao passado. Você não pode estar aprisionado a um acontecimento do passado. Tem gente que está presa a um acontecimento do passado. Ah, porque meu pai fez isso. Ah, porque minha mãe fez isso, irmão. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida. Esqueça o que te fizeram. Esqueça o que deixaram de fazer para você. Porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mas para que você entenda isso, para que você venha viver o que Deus tem, você tem que deixar o que fizeram com você de lado lá atrás. Deixa para trás.
Esqueça o que para trás ficou. Você não pode estar preso pelas amarras do passado. Tem gente que precisa ser livre das amarras do passado. Tem gente que não consegue romper. Tem gente que não consegue prosperar. Muitos acontecimentos, muitas marcas no coração. E ela está aprisionada no passado. Ela não consegue romper. E aí você precisa sentar com ela e dizer: olha, abandone o passado. Seja livre e venha romper em nome de Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: se você quer ser livre de verdade, conheça a verdade e tenha domínio próprio. Não permita que nada, não permita que ninguém, não permita que nenhuma circunstância, que nenhuma adversidade, que nada do passado, que nada do porvir e que nada do presente esteja te aprisionando e dominando sobre a sua vida, mas que você seja autor da sua história, porque só pode de fato e verdadeiramente ser livre quem conhece o princípio de ter domínio próprio. Aquele que tem domínio próprio de fato é livre. Aquele que conhece a verdadeira verdade de Deus é livre. Se você faz tudo o que você quer, você é escravo dos desejos. Mas se você faz o que você não quer, você é livre, porque você tem domínio próprio. E aí você de fato é livre. Jesus te chama para ser livre. Receba esta palavra no teu coração.